Oi, gente, tudo bem com vocês por aí, meus lindeuses e lindeusas? Gente linda, hoje eu quero trazer um assunto para vocês que durante muitos anos foi um grande desafio na minha vida, né? Que foi a minha autoestima, amor próprio. E eu quero começar esse vídeo com uma frase que eu quero que você anote aí, que você cole na tua geladeira, que você coloque aí. O barco, ele não afunda por causa do oceano. Ele afunda por causa dele mesmo. Se um barco ele não estiver em boas condições, ele não vai afundar porque ele está dentro de um oceano, ele vai afundar porque ele não está em boas condições, porque ele tem furos, porque ele tem reparos para fazer. E é exatamente isso que acontece conosco, é exatamente isso que acontece internamente. Durante muitos anos, a minha autoestima estava muito abalada, né? Porque eu não me empoderava, eu não me reconhecia, né? E durante muitos anos eu passei por um período gigantesco onde eu vivia doente. Por quê? Porque o meu corpo gritava aquilo que eu não tinha coragem de falar. E através das doenças, o meu corpo fazia pedidos de socorro. Então, tudo que vocês imaginarem, eu tinha. Né? Por que eu não conseguia sair dessas situações e acabava reproduzindo doenças? Porque eu tinha medo de falar, eu tinha medo de perder aquilo que eu tinha, mesmo que aquilo não fosse uma coisa boa, né? Eu tinha medo de dizer não, de me posicionar, de não ser amada, de não ser vista, de não ser quista, de não ser reconhecida, de ser rejeitada. E tudo isso só aconteceu porque a minha autoestima era lá no subsolo. Principalmente num relacionamento que eu tinha durante 15 anos, né? E foi um trabalho muito longo. Eu lembro inclusive de um episódio. Eu moro em Florianópolis, né, aqui na Ilha da Magia. E eu lembro de um episódio que, se você conhece aqui, ou já veio de férias pra cá, ou mora na ilha, né, tem uma praia muito famosa que chama Jurerê Internacional. E eu lembro que há 24 anos atrás, eu coloquei pela primeira vez os meus pés na areia de Jurerê Internacional. Gente, eu lembro até hoje das sensações reverberando no meu corpo, em cada célula, em cada molécula. Eu peguei a minha cadeira, eu sentei naquela areia e o meu pensamento era, eu me enrolei numa canga, praia, né, verão, calor, o sol de rachar. Eu me enrolei naquela canga e eu pensei, meu Deus, eu quero afundar nesta areia. Eu quero sumir deste lugar. E aí, gente linda, né, foi um processo bem desafiador para mim, bem desafiador. Porque por que isso aconteceu? Eu queria ir embora, eu não vi a hora de ir embora, eu não sosseguei um minuto, eu não botei os meus pés na água. Porque a minha autoestima era tão baixa, tinha tanta falta de amor próprio, eu não me reconhecia, né? Porque talvez eu ouvi muitas coisas, né? E claro que isso são camadas que vêm da infância, de outras vidas, enfim, né? De coisas que nós ouvimos e interpretamos como sendo uma realidade. Mas eu lembro que foi tão desafiador. E depois de me curar, né, anos depois, né, agora nos últimos anos, depois que eu me tornei facilitadora de terapeutas, hoje eu trabalho com a formação de terapia multidimensional, entre outras formações, eu comecei a me empoderar. Então hoje eu vou em Jurerê Internacional me achando a rainha de Jurerê. Como pode melhorar? Porque naquela época eu não estava preparada, né? Hoje eu trabalho com uma ferramenta e eu quero trazer um pouco dessa ferramenta para vocês, e eu quero trazer uma meditação, né, que vai resgatar a tua autoestima, a tua autoconfiança e teu amor próprio, tá? Então você já vai se preparando aí, ó, deixa do teu ladinho um copinho de vidro com água, tá? E pode acender um incenso, uma vela, um Paulo Santo, que você tiver aí, porque o que nós vamos fazer é essa conexão e reconexão com a espiritualidade. Eu vou te falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa recuperar a nossa autoestima e autoconfiança, tá bom? E amor próprio. Então, gente linda, nós vamos fazer uma meditação da terapia multidimensional. E o que é uma terapia? A terapia multidimensional, se você nunca ouviu falar, é uma ferramenta quântica, né? Uma ferramenta holística, energética, onde, através do nosso chakra cardíaco, que é multidimensional, né, nós vamos nos conectar com a frequência dos mestres dos seres de luz. E seremos uma ponte entre o nosso cliente e os mestres dos seres de luz, para que eles possam promover as curas. Tudo pode ser trabalhado dentro da multidimensional, tá? Então, prosperidade financeira, relacionamentos, a casa, plantas, apartamento, animais, tudo pode ser trabalhado dentro da multidimensional, tá? E o que a gente vai fazer agora é uma meditação com a terapia multidimensional.
para você recuperar isso, né? Nós vamos ser aqui, eu vou ser um canal para te conduzir nesse processo, para que os mestres dos seres de luz façam os trabalhos de cura, de limpezas, para eliminar aquilo que não presta, né? Para tirar aquilo que não faz sentido. E por que isso é tão importante, né? Se você não se reconhece, se você não se empodera, se você não tem autoconfiança, se você não tem autoestima, todo o resto vai ser abalado. A tua saúde, né? O teu poder de escolhas. Você vai escolher qualquer coisa porque você se acha inferior, né? Você vai aceitar qualquer coisa porque você tem que validar o quanto que você é amada, quista, desejada. Então você não vai se posicionar, não vai falar não, ok? Você vai estar sempre se diminuindo para caber em espaços muito pequenos. Então, por isso que é tão importante. Fora a cura que você promove em cada célula, em cada molécula, no teu corpo. Por quê? Porque agora você é dona do teu destino, minha filha. Agora você é dona de você para dizer não, que isso não faz sentido, que isso te fere, que te machuca, te empodera para que você ganhe mais dinheiro. Por isso que é tão importante ter autoestima. Você já parou para observar uma pessoa com autoestima e com baixa autoestima? Uma pessoa com autoestima elevada, ela desfila, ela caminha, ela é vista pelas pessoas. Ela se impõe e as pessoas ainda respeitam ela. Agora, uma pessoa que tem baixa autoestima é aquela, né, o burrinho de carga, que todo mundo joga tudo em cima dela, ela vai dar conta. Vamos dar jeito, porque ela não abre a boca pra falar nada mesmo, né? É aquela pessoa que anda assim, cabisbaixa, sempre meio deprimida, né? Não se coloca em lugares que ela teria total possibilidade de assumir melhor do que outras pessoas, né? Ela acaba sempre aceitando o que sobra. Não, sobrou, deixa pra mim. O restinho é meu. As migalhinhas, as sobrinhas são minhas. Você tá se reconhecendo? Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, você dá um joinha aí pra gente saber, pro Instagram entender que esse conteúdo tá sendo valioso pra você. E se você tá se reconhecendo nesse processo, né, onde você fica aceitando só o que sobra, só as migalhinhas, menos, não se empodera, não fala que não quer desagradar, né? E já salva aqui também pra você não perder, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? E nós vamos fazer essa meditação. E você pode colocar e dormir com ela, tá? Não tem problema. Você pode dormir enquanto você ouve essa meditação multidimensional. Maravilha? Sem mais delongas, vamos lá? Eu vou pedir para que você respire fundo. Você vai fazer 3 respirações profundas. Inspira, inspirando autoconfiança, empoderamento, e expira toda amargura, toda tristeza, todo ressentimento. Inspira novamente, enchendo bem os teus pulmões. E expira. Libera todo o lixo acumulado dentro de você. Tudo aquilo que te impede de se empoderar do teu ser, da grandiosidade que você é. Mais uma vez, inspira possibilidade, se empodera, se nutre. E solta todo o peso, todo lugar que você está se escondendo. Descruza os teus braços e as tuas pernas. Se for confortável, coloca as tuas mãos sobre as coxas. Respira fundo. Você vai imaginar que dos teus pés, raízes fortes, raízes saudáveis, estão saindo deles. E essas raízes fortes, saudáveis, viçosas, estão se conectando com o centro da Terra. Permite que essas raízes exuberantes vão até o centro da Terra. E eu quero que você sinta do teu lado direito, em contato com a tua mão direita, o teu anjo da guarda. Sim, ele está aí, perto de você. E nós vamos sentir a mão do nosso anjo da guarda, o carinho, a proteção, o cuidado, o amor. Receba as energias do teu anjo da guarda. E agora você vai sentir
no centro do teu peito, uma grande bolha de luz, uma linda bolha de energia de cura. Neste momento você está no teu chakra do coração, no teu chakra cardíaco. E nós podemos tocar um pouco para sentir o espaço, para ficarmos bem alinhados com o nível do coração. E nós vamos entrar dentro do nosso chakra cardíaco, dentro desta bolha, que nos convida a acessar o nosso chakra cardíaco. O nosso chakra cardíaco continua falando conosco e nos acompanhando. E de repente nós vamos chegar no lindo jardim. E nós vamos passear por esse jardim e nós vamos sentir a presença do nosso anjo da guarda. Estamos no nosso jardim com esta luz tão bonita e brilhante. O nosso jardim interior, na nossa imaginação. Estamos no nosso jardim vendo a lua, isso mesmo, uma lua grande, cheia, exuberante. Vamos avançando no nosso jardim até um lugar muito confortável, onde sentimos e estamos em paz. No nosso caminho, observando toda a natureza à nossa volta. Avançamos na nossa imaginação para várias dimensões de nós próprios. Hoje o nosso coração quer um tratamento, um resgate se necessário, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ao nosso amor próprio. Sentimos neste momento a presença dos mestres, dos seres de luz, dos tios, dos anjos, e deixamos que eles possam trabalhar para nós. A nossa confiança, autoestima vai ser trabalhada, limpa, curada e, se necessário, resgatada. Nós nos sentimos tranquilos no nosso coração e observamos todas as sensações. Não fazemos nada. E desde já, ficamos agradecidos por eles trabalharem isso em nós, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. E isso é fantástico. Cada um está no seu canto, mas todos ligados pelo coração. O trabalho vai até o centro do teu DNA. Vai encontrar memórias, principalmente de outras vidas, de dificuldades para nós. Nascemos com elas. Não fazemos nada. Só sentimos o nosso coração, sentimos os seres de luz, os mestres, os tios perto de nós. Deixamos que eles trabalhem em nós. Vamos deixar fluir a energia. E nós vamos falar agora as frases que nós gostamos e que dão energia ao nosso trabalho. Por que é que eu me amo tanto? Por que é que eu me respeito? Por que é que eu me peço perdão e me perdoo? Por que é que eu me aceito exatamente como eu sou? Por que é que eu me amo? Por que é que eu me respeito? Por que é que eu me peço perdão e me perdoo? Por que é que eu me aceito exatamente como eu sou? E aí, me abraço, cruzando os meus braços no meu peito. E deixo fluir o amor para mim mesmo.
E eu percebo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Mesmo que eu não perceba, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu começo a minha vida comigo e continuo a vida comigo por muito tempo. Descruzo os meus braços e me pergunto novamente: por que é que eu me amo? Por que é que eu me respeito? Por que é que eu me peço perdão e eu me perdoo? Por que é que eu me aceito exatamente como eu sou? Por que é que eu sempre sou tão amada, abençoada e feliz? Por que é que eu sou a pessoa mais importante da minha vida? E deixa fluir essa energia. A energia circula permitindo uma conexão diferente. A energia continua trabalhando a cura, o resgate. Mas precisamos de um esforço nosso, de mais terra para terminar o trabalho. E você vai sentindo essa energia, agradecendo, sentindo o maior ancoramento agora, sentindo o fortalecimento das tuas raízes aqui na Terra. E agora está recebendo a cura. A cura está acontecendo ao nível da nossa autoconfiança. O trabalho terminou. Nós ancoramos a nossa energia necessária. Fizemos a nossa parte. Mas ficamos ainda no nosso jardim. Há uma coisa para compreender. A elevação do nível da autoconfiança vem no momento certo. É muito bom porque vamos precisar dela para os momentos que virão a seguir, durante toda a nossa caminhada. Com mais força, mais autoconfiança, vão se permitir ultrapassar todas as dificuldades, passar por cima delas. Muito importante esta cura e este resgate. Amanhã você vai perceber que vai estar muito mais preparado para se amar sem limites. Deixe o julgamento de lado. Todo dia é um novo começo, uma nova esperança. Os desafios e os erros não vão mais se repetir. Aceite viver um dia de cada vez. Aceite o novo tal como ele é. Aceite o amanhã vivendo um dia de cada vez. Só por hoje, como dizem. Só um passo. Divida se necessário, só 1 hora. Foque no seu coração e lembre que a confiança está de volta com você, em você. E avançamos juntos e estamos juntos. Cada um é importante. Você é importante. Importante que se saiba que é a pessoa mais importante. Que você tenha consciência de que você é a pessoa mais importante. E esse papel ninguém pode fazer por você. Só você mesmo. Nós vamos voltar tranquilamente ao nosso jardim interior, atravessar as várias dimensões através do nosso coração. A energia deste mês de setembro é forte, diferente, um mês em que você se empodera, se resgata, eleva todas as tuas frequências. Respira fundo. Vamos agradecer aos mestres e os seres de luz por esta cura, por terem contribuído com esse momento de cura. Vamos nos despedir dele e vamos voltando para o aqui e agora. Respirando profundamente, abrindo os teus olhos e regressando para o aqui e agora. Para a tua sala, para o teu quarto. Se você está acordado e a tua água não tiver bolinhas, você pode beber. Se a tua água tiver bolinhas, você deve descartar essa água, tá? Se você dormiu, não tem problema.
vai deixando os teus comentários aqui, né? E vai falando como foi essa meditação, como que você está se sentindo, como que você, né, amanhã, como que você vai acordar. E o quanto esse assunto é importante, né? Compartilha com as pessoas que você ama e que você percebe, né? Quando a gente está nesse processo de baixa autoestima, isso leva também à depressão, tá, gente? Tristeza, depressão, por várias questões, né? Por várias questões que nós falamos aqui. Porque a pessoa se diminui, ela se acha menos, ela não se acha merecedora. Isso vai fazendo com que a gente vá ficando cada vez mais triste, cada vez mais murcho, mais desanimado, mais apático, mais sem brilho, mais sem vida. E cada vez mais nós vamos diminuindo, 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 até um ponto que a gente quase desaparece. E eu passei por tudo isso. Mas essa ferramenta é grandiosa. Receba as curas dos mestres e os seres de luz. Tá bom, gente linda? Amanhã tem mais meditação, né? A meditação vai sair todo dia às 21 horas aqui no YouTube para você. E mandem sugestões, né? Do que mais nós podemos criar aqui com as meditações para que a gente possa curar o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma. Um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.